Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje eu tô super empolgada porque a gente fechou um mês pós a ablação cardíaca. Na verdade, um mês e alguns dias já. E hoje eu vou contar pra vocês como é que foi, então, ao decorrer desse um mês pós, né, o procedimento. Então não te esquece, ó, deixa teu like aí pra mim, te inscreve no canal caso tu não seja um inscrito e me conta aqui nos comentários se você já fez esse procedimento, se você está esperando pra fazer, como é que tá aí que eu quero saber. Conta aqui embaixo pra mim. Eu sei que vocês vão reparar, não tem nada a ver com o assunto do vídeo hoje, mas eu tenho que falar pra vocês. Gente, eu fiz preenchimento labial, por isso vocês podem notar aí um pouco de diferença na minha boca, porque eu fiz ontem, então tá bem recente, eu fiz ontem à noite, tá um pouquinho inchado, um pouquinho não, tá bem inchado, mas eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês, então assim, tá? Relevem isso daqui, vai desinchar e vai ficar tudo bem, tá certo? Vamos agora ao foco do vídeo, sem mais enrolações. Então vamos lá, né? Eu contei tudo pra vocês sobre o procedimento, questão de valores, como foi os exames, tudo que eu sentia, que eu fui atrás, né, pra saber que eu precisava fazer, então, esse procedimento que se chama ablação cardíaca por catéter, que foi o que eu fiz, então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, pra quem ainda não viu esse vídeo, tá linkado aqui embaixo. Então todo esse processo, né, toda essa primeira etapa ali, eu gravei até no hospital pra vocês e acho que ficou bem completinho, vocês puderam tirar várias dúvidas no vídeo. E esse vídeo então agora é sobre um mês após, né, o procedimento. Eu tive um sustinho logo na primeira semana, faziam acho que 3 dias do procedimento. Foi um dia à noite, assim, era quase 1h da manhã. Eu já tava na cama deitada e eu tive uma taquicardia, que é natural, é uma coisa que pode sim acontecer depois do procedimento. Eu já tinha sido alertada no hospital, né, que poderia me ocorrer. E era uma coisa que eu também já tinha antes do procedimento, já fazia bastante tempo que eu tinha antes, junto com as extrasístoles. E devido então a ablação poderia sim, principalmente nesse primeiro mês, ocasionar de ter mais taquicardia. Então nesse dia ali eu tava na cama e o meu coração começou, né, a acelerar. Eu comecei a sentir falta de ar. Ali eu comecei a sentir dor na perna também, na perna direita, que foi onde foi feito, né, o catéter ali, o acesso. E aí a gente foi pro hospital, né, pra ter uma avaliação, assim, de um médico. Não era nada que me preocupasse, eu sabia que tava tudo dentro do normal, mas a gente foi pra fazer um eletrocardiograma, pra ver se tava tudo certo, né, pra tirar as dúvidas e a gente não ficar com peso na consciência de não ter ido. Então a gente achou melhor, né, pecar por mais do que por menos. Então a gente foi igual ao médico. Eu fui no hospital aqui da minha cidade mesmo. Eu fiz o procedimento na cidade de Porto Alegre, que é um pouco mais pra frente da minha cidade, dá quase 2 horas de viagem, então ia ficar muito longe pra mim e eu vim na minha cidade mesmo. E aí no hospital eu fiz um eletrocardiograma, fiquei em repouso lá, em observação, né, porque eu contei que eu tinha feito a ablação, né, fazia poucos dias, então eles me seguraram lá, passei a madrugada inteira lá, pediram alguns exames de sangue também pra tirar qualquer dúvida, avaliaram também ali o corte, né, apertando ali em cima pra ver se tinha algum ponto que poderia ser de trombose, alguma coisa assim do tipo, por conta da minha dor na perna. Eu tava com uma dor na perna, uma queimação, assim, uma coisa que me deixou bem desestabilizada nessa hora, porque eu sabia que podia dar taquicardia, tava escrito também no regulamento do procedimento que eu ganhei após, né, e tava escrito que eu poderia ter também falta de ar, e se eu tivesse esses sintomas seria melhor uma avaliação médica, né. Então na dor na perna não tava escrito e foi uma coisa que me deixou um pouquinho desesperada, mas deu tudo certo, eu fiquei lá em repouso a madrugada inteira, foi uma coisa que passou. Acredito que a dor na perna que me deu essa queimação foi pelo alto fluxo de sangue que tava passando ali, então eu medi em casa, meus batimentos estavam mais de 150 e a minha pressão tava boa, tava 12 e alguma coisinha. Eu tenho pressão baixa, como eu já contei no vídeo anterior pra vocês, né, então a minha pressão tava boa, por mais que eu tava com taquicardia, a minha pressão ainda tava boa, né. Aí foi isso, gente, esse sustinho ali que eu tive em casa, né, eu e meu marido, a gente ficou um pouquinho apavorado, mas deu tudo certo. Eu liguei pro meu médico, liguei pra enfermeira que cuidou do meu procedimento também, então eles me deram todo o suporte, né, e no outro dia também me ligaram pra ver como é que eu tava e tudo mais, né, e tava tudo certo, assim, até eles pediram se eu não quisesse ir lá no hospital pra ser avaliado diretamente com o médico que realizou o meu procedimento, mas não tinha mais necessidade, não tinha mais nenhum sintoma, então eu acabei nem indo.
ainda. Deu tudo certo com meus exames de sangue que eu fiz no hospital, com a avaliação, o médico viu que tava tudo bem. E a dor, assim, quando começou a passar minha taquicardia, começou a baixar e a diminuir, então consegui dormir ainda lá no hospital mesmo, dormi de madrugada, consegui descansar e a dor sumiu, gente. Eu tava com aquela dor na perna, ó, a falta de ar, assim, meu aperto no peito também sumiu. Acredito que seja tudo devido, né, à minha taquicardia que gerou isso dali. Foi o que o médico que me avaliou no hospital também pensou, né? E vim embora pra casa, gente, no outro dia de manhã, tudo tranquilo. Tive algumas outras, eu acho que mais umas 3, na semana seguinte, acho que na segunda semana do procedimento, e praticamente uma por semana, assim, que me deu. Mas nenhuma outra me deu esses outros sintomas. Dá uma falta de ar ali, né, porque acelera, mas eu sento, tomo uma água, relaxo um pouquinho e já logo passa. Questão de 2, 3 minutinhos já passa. Então isso, né, foi ali logo na primeira semana que eu fiquei um pouquinho, né, assustada. E na primeira semana eu ainda tive um pouco de dor na perna, por conta, né, do corte ali, da lesão que deu ali. Eu não fiquei roxa, não fiquei inchada. Ficou bem bonitinho, assim, parecia que não tinha nada, sabe? Ficou um cortezinho, assim, mas cicatriz mínima, sabe? Bem pouca coisa mesmo. E não ficou nada de coágulo, de roxo, alguma coisa assim, nada. Ficou bem bonitinho. Mas como eu não podia mexer, né, na primeira semana após o procedimento, eu não podia mexer a minha perna direita, assim, de caminhar, caminhadas longas, assim, eu caminhava daqui, ia pro banheiro, caminhada daqui, ia pro quarto, fiquei praticamente, assim, sentada, sempre em repouso, mais sentada, mais pra deitada, porque sentada muito tempo, assim, ficava umas 2 horas sentada quando alguém vinha me visitar, assim, pra ver como é que eu tava, né, e eu já sentia bastante dor na perna só de ficar sentada, assim, então eu gostava de ficar um pouco mais deitada, porque daí o sangue, né, fluía melhor ali, e aí eu não ficava com essa dor. À noite até, eu acho que a primeira semana, não, até a segunda semana, na verdade, à noite eu dormi no sofá. O nosso sofá, ele é um sofá retrátil, então ele abre todo aqui na frente, vira um baita de um camão, acho que ele fica mais grande do que a nossa cama mesmo, e ele é muito confortável. Como eu fiz a minha perna direita, procedimento, o Gael, meu filho, ele tem 2 anos e meio, ele dorme na caminha dele, numa cama de solteiro que tem no nosso quarto, só que é do meu lado direito, então eu ficava com medo, ele não dorme junto comigo, assim, ele dorme na caminha dele bonitinho, só que eu ficava com medo dele acordar à noite, querer vir comigo, né, que às vezes, assim, acontece, né, dele acordar de noite, assim, e vir deitar comigo, né, e ele sempre vem e deita no meu lado direito, então eu ficava com muito medo dele bater na perna, bater ali naquela região que foi o procedimento, e eu ficava com receio, então eu ficava com ele até ele dormir, e depois eu vinha aqui e dormia no sofá. Então essas 2 semanas ali, após o procedimento, eu fiquei dormindo aqui no sofá, que foi bem confortável, consegui dormir bem, e depois, então, eu passei a dormir de novo na cama, não tive mais nenhum receio dele bater, porque eu já não sentia mais nada. Na primeira semana, sim, que eu sentia, assim, mais essa dor na perna, e na primeira semana também eu sentia aquela queimação, né, no coração mesmo, por conta da ablação, né, mas a cada dia que ia passando, ia diminuindo mais, sabe, até o fim da primeira semana eu já não tinha mais nada, assim, daquela queimação, né? Tu sentia, assim, quando tu respirava, assim, mais fundo, sabe, sentia, assim, uma queimação até de falar demais, assim, dava, e era uma coisa contínua, né, então a cada dia ia diminuindo mais essa sensação, até que o final da primeira semana eu já não tinha mais. Na segunda semana eu ainda tinha um pouco de dor na perna, aí eu fui consultar de novo com o meu médico que fez o procedimento lá em Porto Alegre, e ele avaliou toda a minha perna, pediu um exame de eco, né, pra ver se não teria nada de trombose, então eu fiz desde a virilha até a panturrilha toda pra descartar qualquer hipótese de trombose, e graças a Deus deu tudo certo. E aí ele viu que essa dor que eu tava sentindo na perna era porque tinha dado uma contratura muscular. Eu nem sei bem certo aqui dizer pra vocês o que é, vou dizer o que eu escutei lá do médico, também não pesquisei pra saber o que era. Eu tô perdendo ainda bem essa mania de procurar pro Dr. Google sempre o que é, os sintomas e tudo mais. Não estou mais vendo isso. E o médico me disse que essa contratura muscular seria devido a essa primeira semana que eu não consegui muito mexer a perna, né? Que na verdade eu não podia, então eu tava indo bem devagar, assim, não tava mexendo muito. E na segunda semana, então, eu fiquei ainda um pouco mais de molho, né? Digamos assim, sem me mexer, fazer movimentos bruscos de pegar meu filho no colo, porque meu filho já tem 2 anos e meio, ele já é pesadinho, né?
ele já é uma criança grande, então eu só pegava ele quando eu tava sentada e não fazia caminhadas longas, né? Eu ficava mais sentada ou deitada mesmo, por conta realmente dessa dor na perna que eu sentia. Então eu até achava que poderia ser alguma coisa do procedimento ainda, e por isso eu passei, né, por essa avaliação. Mas se resolveu então que era a contratura muscular, e eu fazendo mais caminhadas, me exercitando um pouquinho mais, botando esse músculo pra trabalhar de novo, iria passar então essa dor que eu tava sentindo na perna. E dito e feito, foi como tirar assim, ó, com a mão a dor. Uns 2 dias depois eu já pude, assim, fui liberada pra caminhar normal, subir escada, descer escada, sem estar sempre me apoiando na perna esquerda, né, fazendo minhas atividades normais já. Eu já comecei, assim, a sentir um alívio gigantesco na perna, então eu já não tava mais sentindo praticamente nada, não tomei nenhum remédio. Ele até me deu algum remédio ali pro músculo mesmo, que eu poderia tomar pra me ajudar nessa questão, mas nem foi necessário, só realmente já botando, assim, né, em prática de novo a perna, caminhando normal de novo, eu já consegui, então, perder essa dor, né, que eu tava sentindo ali, esse incômodo ali. E foi assim, gente, muito bom mesmo. Eu fui agora, então, na minha reconsulta, né, após 1 mês do procedimento. Como eu falei pra vocês, eu tive só essas taquicardias que me deram ali mais ou menos 1 vez por semana, mas era algo que eu já tinha antes também e poderia ocasionar de dar, né, como eu falei pra vocês inicialmente, devido à ablação. É normal, pode acontecer. Então eu tenho que fazer mais alguns exames ainda pra frente, não agora, porque ainda tá muito recente da ablação, então alguns exames um pouquinho mais detalhados, assim, do coração mesmo, pra ver e investigar direitinho o porquê dessas minhas taquicardias, que era algo que, como eu falei pra vocês, eu já tinha antes, então já vem, né, de mais tempo. Uma dúvida que vocês tiveram bastante, que é sobre essas minhas extracístoles, eu acho que eu até nem comentei, né, no vídeo, mas era uma coisa que eu sempre tive, assim, desde que eu me lembro, assim, adolescente, eu já tinha extracístole, mas eu nunca soube que era extracístole, eu nunca soube que não era normal. Eu sempre fui em médicos, né, fazia as avaliações, um check-up, assim, final de ano, e nenhum médico que me avaliou falou que isso dali não era normal, que eu sentia. Eu, na verdade, nunca me queixei dessa batida, né, que dava no meu coração errada, que era muito forte, assim, dava pra... eu deitava, assim, eu escutava, assim, o meu coração bater errado. Só que eu não sabia que ele tava batendo errado, eu nem fazia ideia que isso podia acontecer. Então, nem o médico também nunca me falou nada sobre isso, eu nunca fui investigar sobre isso, porque não era uma coisa que me atrapalhava, assim, eu escutava, eu sentia, eu tinha alguns outros sintomas, assim, né, mas, como eu falei no primeiro vídeo pra vocês, não era uma coisa que me atrapalhava, assim, pra mim aquilo ali era normal, o cansaço era normal, a fadiga era normal, era tudo, assim, normal, né, não tinha uma coisa que me levasse a acreditar que seria devido à batida errada do meu coração, né, nunca tinha ouvido nada na família, meu pai e minha mãe, eles nunca foram ver no hospital algum problema cardíaco, né, que eu já falei, já alertei pra eles irem agora, né, no cardiologista fazer um check-up também, até porque como eu tive, né, pode ser que eles tenham também, né, então eles ficaram de ver isso também, mas eu não sei, assim, se isso é uma coisa que foi passado deles pra mim. Eu nunca tive, então, nenhuma queixa do meu pai e da minha mãe do coração, assim, que me levasse a ir fazer algum exame pra ver como é que eu tava, né. Como eu falei pra vocês, eu achava que tava normal, eu não conseguia linkar uma coisa com a outra, então pra mim aquilo ali era isso, e até porque, como eu falei também, eu ia no médico, fazia o check-up final de ano, fazia aquela coisarada toda ali de exame de glicose, de vitamina. Quando eu fui colocar o DIU também, eu recebi uma pancada de exames, né, então eu sempre fiz exames de sangue, nunca tinha ido a um cardiologista, então isso já vinha de mais tempo, só que eu não sabia que era extrasístole, que isso existia e era uma batida errada do meu coração. Até o médico me pediu o teste ergométrico, né, que foi aquele teste da esteira que em poucos minutos ali, fazendo atividade física, eu tive bastante e em repouso também. Então ali que eu comecei, né, fiz o Holter, fiz o mapa pra saber da minha pressão também, descobri que eu tenho uma pressão bem baixa. Eu sempre, na verdade, quando ia medir, a minha pressão tava baixa, mas eu achava que era porque eu não tinha comido muito antes ali, né, tava algumas horas de jejum. Sempre achava que era outra coisa, eu nunca achava que era uma coisa normal ali de eu ter pressão baixa também. Então, agora, esse ano, assim, que eu fiz esses exames um pouquinho mais específicos, que eu fui descobrir realmente como é que é, de fato, a minha saúde, né? Que sim, tenho pressão baixa, que eu tinha essas extracístoles, já consegui tratar, e agora, como eu falei também, eu tenho essas taquicardias que a gente vai investigar aí daqui a alguns meses, então eu tenho mais alguns exames pra fazer, pra descobrir o que pode ser isso daí que tá ocasionando. A minha
minha extrasístole estava em um lugar bem comum também de acontecer e também é uma coisa que eu vou ficar monitorando, porque como o médico disse, né, não é normal dar aonde deu ali no lugarzinho que aconteceu, que é um lugar bem difícil dele conseguir fazer a ablação, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Um mês após aqui estamos assim, zeradas praticamente. Eu faço o teste de eletrocardiograma, eu tenho até no meu Apple Watch, quem sempre me pergunta, esse relógio aqui que eu uso é um Apple Watch série 6, se eu não me engano. E ele tem um eletrocardiograma. Claro que isso daqui é só uma coisa pra gente fazer durante o dia, assim, né? Não é uma coisa que é igual a você ir pro médico e ir lá fazer um eletrocardiograma naquelas máquinas, né? Ou fazer um Holter, que é um negócio que vai vários eletrodos que mede certinho, tá bom? Então, assim, não estou comparando uma coisa com outra coisa. Banana e maçã não são a mesma coisa, certo? Isso aqui é só pra gente ter em casa, assim, pra tirar, né? Pra gente ver, medir como é que tá certinho ali durante o dia, decorrer, assim, se até eu me sentir mal, até o médico pediu pra mim gravar no meu Apple Watch, que eu consigo gravar, né? Ele já grava e manda pro meu celular e eu já mando pro médico também. Então, assim, gente, é só uma coisa pra gente ter em casa. Não é mesmo. Deixo bem claro aqui pra vocês, não é a mesma coisa que você fazer num hospital ou num cardiologista com uma máquina realmente específica, feita pra isso, pra fazer o eletrocardiograma, tá certo? Vamos ficar claros por aqui. Outra coisa que vocês pediram bastante também, que é sobre o Covid, né? Eu falei pra vocês que eu tive Covid em janeiro deste ano e sim, nos sintomas lá do Covid, né? Os pós, na verdade, dizem que podem ocasionar algumas microlesões no coração e foi por conta disso que eu fiz a minha ressonância magnética pra ver se o Covid tinha deixado alguma cicatriz, alguma coisa no coração que poderia estar linkada, então, com as minhas extrasístoles, né? Com as minhas arritmias. E não tava linkado, porque na ressonância deu certinho, tava o coração assim, sem nenhuma lesão, sem nenhuma cicatriz, tava perfeitinho do jeito que tem que ser. Então não tinha nada relacionado, né, ao Covid. As minhas extrasístoles já eram coisas de antigamente que eu já tinha, eu sabia já que eu já tinha há mais tempo, quando eu comecei a investigar isso dali, falando com o médico, eu comecei a me lembrar que eu já tinha isso daí, que eu já havia, né, escutado essas batidas erradas desde a minha adolescência. A gente fez então a ressonância magnética para saber então se o Covid poderia ter agravado isso dali, porque como eu falei para vocês, né, eu tinha muitas extrasístoles ao longo do dia e não era uma coisa que estava afetando, era só realmente coisas que eu já tinha no passado, mas a gente conseguiu então resolver com a ablação cardíaca. Graças a Deus então existe esse procedimento, né, que ajuda muito aí e a gente conseguiu resolver então com ele, né, com a ablação cardíaca. Eu falei pra vocês, eu não fiz por convênio médico, eu fiz tudo no particular, inclusive minhas consultas, eu não tenho convênio médico, por isso eu não fiz no convênio, mas sim, você pode fazer por convênio médico, tá? Tinham vários, acho que a maioria que tava lá fazendo comigo tinha mais umas 6 pessoas, se eu não me engano, fizeram também no mesmo dia. Acho que eu era a única que tava fazendo particular, o resto tava todo mundo fazendo por convênio. Você pode fazer pelo SUS também, eu sei que pode sim ser feito pelo SUS, mas aí tem uma fila um pouco de espera, né? Eu não sei como é que é essa fila aí pra falar pra vocês, tá bom? Pelo convênio, como eu falei pra vocês, eu sei que dá pra fazer, só que eu não sei o tempo de carência que você vai ter, né? Isso vai variar de cada convênio, de um convênio pra outro. Também se ele cobre tudo, tá? Se ele cobre tudo, eu também não sei dizer. Eu acredito que isso também varia muito de convênio para convênio, né? Então é melhor você se informar com o convênio que você tem ou com o convênio que você pretende fazer e também ir no hospital ali e ver como é que é para fazer particular, tá bom? Você consegue conversar com o seu médico e já ter, né, um orçamento para você já conseguir se programar e se quiser fazer particular ou por convênio, você já tem aí uma base de preços também. Eu contei todos os preços que eu paguei, né, no vídeo anterior, então para quem quiser conferir, eu vou deixar linkado aqui, falando mais uma vez pra vocês. Tá linkado aqui embaixo pra te conferir o vídeo que eu fiz, então, sobre a minha ablação. E eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês que ficaram daquele vídeo lá, nesse vídeo aqui. Se ficou ainda alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra mim, que eu tô respondendo todo mundo, tá? Eu, assim, posso não responder na hora? Posso, porque, né, gente, tem um monte de coisa pra fazer, a gente não consegue resolver tudo na hora. Mas deixa aqui embaixo teus comentários que eu respondo, sim. Quando eu consigo, eu respondo todos
todo mundo, tá certo? Então eu vou de passinho em passinho até responder todo mundo, tá certo? Espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar teu comentário aqui pra mim se você fez esse procedimento, como é que foi, conta a tua experiência aqui pra nós que eu quero saber. Ou se você tá aí pesquisando porque você vai fazer, conta aqui embaixo pra nós também. E mais uma vez, né, gente, não esquece, deixa teu like aqui pra mim, se inscreve no canal que é super importante, passa lá no meu Instagram também pra me seguir por lá, que é @debra.vilbert. Vou deixar aqui embaixo também no link pra vocês. E mais uma vez, era isso por hoje, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.